Agora 4h25, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Já já nós vamos analisar essa questão relacionada ao PL antifacção e também à PEC da segurança pública, mas eu preciso acionar aqui o nosso Eliseu Caetano, porque os Estados Unidos podem estar próximos de iniciar ataques contra instalações militares na Venezuela. Eliseu Caetano já fez essa apuração e colocou em primeira mão lá no nosso site e agora vai trazer também aqui para o nosso 3 em 1. Conta aí, meu amigo, o que você descolou de informação sobre mais esse avanço dos Estados Unidos contra a Venezuela? Bem-vindo. Salve, salve, Evandro Cini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio e para todo mundo que acompanha o queridinho das tardes da Jovem Pan, viu? Essa informação, a gente trouxe ela em primeira mão há 3 fins de semana aqui da programação da Jovem Pan. E uma fonte militar dos Estados Unidos, naquela ocasião, havia confirmado que a CIA já estaria fazendo incursões terrestres na Venezuela, obviamente de uma maneira muito discreta, para mapear possíveis alvos para ataques, e também que o maior navio dos Estados Unidos estaria a caminho da Venezuela. Dias depois, ambas as informações foram confirmadas. Agora, essa mesma fonte garante que os militares receberam um alerta de evacuação de familiares e de amigos para as próximas 48 horas. Ele me disse, olha, não é bem uma espécie de deadline, não podemos cravar, mas já há um pedido oficial para que familiares e amigos de militares americanos se retirem, sejam evacuados imediatamente da Venezuela, por motivo que aparentemente ninguém sabe qual é. Mas ele também me garantiu de que há sim já um documento nas mãos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para autorizar uma possível intervenção por terra. Seria sim um ataque dos Estados Unidos à Venezuela, mas um ataque pontual, apenas às instalações militares que teriam sido mapeadas pela CIA como base das operações do narcotráfico. Para a gente lembrar, Cine, que Donald Trump acusa Nicolás Maduro, chefe do regime venezuelano, de ser o líder do cartel de los Soles, um dos maiores cartéis de drogas do mundo e um dos principais, portanto, acusados de enviar drogas da América Latina para cá, para os Estados Unidos. E baseado nisso, ele poderia fazer aí, então, esse ataque pontual a bases militares venezuelanas em território. Portanto, a informação é de primeira mão, é uma informação quente de que os Estados Unidos estão em alerta pelas próximas 48 horas. Há o alerta para retirada também de familiares e amigos lá da Venezuela e há o alerta de que uma intervenção por terra pode acontecer. Aliás, ele trouxe um dado que eu achei interessante e eu compartilho com a nossa audiência, Cine. Ele diz o seguinte, olha, inclusive nós militares já entramos no último estágio de operação naval possível antes de uma incursão por terra. Daqui para frente, o que o presidente dos Estados Unidos tem é ou ele recua e voltamos todos para os Estados Unidos, ou ele entra em guerra contra a Venezuela. Portanto, é o último estágio nesse momento da operação naval por lá. Essa operação segue em curso pelo menos desde setembro, a princípio apenas para patrulhar águas internacionais, não águas pertencentes ao terreno venezuelano. Cerca de 30 pessoas morreram em ataques realizados pelos militares americanos contra embarcações que estariam transportando drogas. Há neste momento, pelo menos, Cine, 10 mil militares das 5 forças norte-americanas ali em águas internacionais, bem próximos da costa da Venezuela, bem próximo a Caracas, com 6 navios, incluindo o maior porta-avião do planeta, que é o Gerald Ford. Inclusive, somente esse navio, né, essa artilharia americana, seria capaz de destruir a Venezuela inteira, de acordo com as informações dos militares por aqui. Somente um navio. E eles têm 6 navios, incluindo o maior do planeta neste momento por lá, né? Então, essa fonte militar confirma pra gente, aliás, já está na minha coluna no site www.jovempan.com.br. Então, os Estados Unidos entraram oficialmente hoje no último estágio de preparação dessa operação naval em curso no Caribe, a poucas milhas da costa venezuelana. Esse alerta interno foi emitido, então, 48 horas para militares americanos retirarem familiares e aliados lá da Venezuela. É uma ordem de evacuação imediata diante dessa, atenção para a palavra, Cine, possibilidade de incursão terrestre limitada em território venezuelano. Por que a gente chamou a atenção para esse trecho? Porque não seria um ataque
ao país como um todo, e sim apenas e tão somente a operações militares, a bases militares venezuelanas. É claro que a gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes. Aliás, estaremos de plantão nesse final de semana para atualizar o nosso ouvinte, telespectador e internauta também sobre esse assunto. É com você no estúdio. Estaremos juntos, Eliseu Caetano. Um ótimo trabalho para você. Se tiver novidades sobre essa situação, chame a gente aqui, meu amigo. Bom fim de semana para você. Ô, Alangani, eu quero saber a sua análise sobre esse momento em que os Estados Unidos, então, estariam prestes a, digamos, atacar as bases militares da Venezuela. O que isso significa? Que linha que se atravessa quando se tem uma incursão desse tamanho? Vamos lá, Evandro. Você é testemunha que várias vezes nesse programa eu disse que esses ataques às embarcações não tinham absolutamente nada a ver com uma guerra ao narcotráfico. Aquilo era um pretexto para iniciar uma guerra com a Venezuela. Seja ela uma incursão terrestre pontual, total, ataques pontuais. Por quê? Porque não faz o menor sentido. A Venezuela não é a maior exportadora de droga para os Estados Unidos. Então você teria que iniciar uma guerra com a Colômbia, que é a maior exportadora de cocaína, ou com a China, o caso do fentanil, ou mesmo com o México, ou com a Bolívia. Por mais que o Maduro seja um ditador sanguinário, para você iniciar uma guerra com outro país, você precisa de uma palavra chamada pretexto. Por quê? Porque simplesmente você não pode atacar o outro país de novo. Por mais que o outro país seja uma ditadura, você não pode simplesmente ir lá e atacar, porque no mundo real existe uma coisa chamada comunidade internacional e principalmente uma justificativa para a sua base interna, para a sua população. Portanto, você precisa de um pretexto. Na guerra do Iraque, qual foi o pretexto? Armas de destruição em massa para derrubar o Saddam Hussein. Na Venezuela, qual foi o pretexto? Uma guerra ao narcotráfico, em ataques em embarcações que nem faziam, que você nem sabia a circunstância, nem sabia quem estava dentro dessas embarcações, ninguém sabe. Há relatos até que foram atacadas embarcações de pescadores. Portanto, criaram um pretexto, criaram a narrativa para iniciar aquilo que, pelo menos aqui eu previ, uma incursão na Venezuela, ou seja, um ataque à Venezuela. Agora, vamos ver como é que a base do Trump vai reagir. Mas uma coisa é fato, o Trump se elegeu com um discurso anti-guerras. Aliás, como todos os presidentes dos Estados Unidos se elegem com esse discurso. Na prática, a pressão do Deep State norte-americano, a pressão dos neocons é muito maior. Todos, desde Bill Clinton, escalam guerras. Balcãs, Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria, Rússia e Ucrânia e agora Venezuela. O déficit continua aumentando e as bombas continuam caindo. Agora, tem uma questão que está me intrigando nessa história relacionada aos Estados Unidos, é o fato de Donald Trump dizer que não pretende atacar a Venezuela ou invadir o território venezuelano. Piperno, você entende que daria então para a gente fazer uma divisão? E aí o Eliseu Caetano ele fez questão de ressaltar que não seria uma invasão no território, mas sim um ataque ou ataques às estruturas militares venezuelanas. Aliás, essas informações sobre possíveis ataques, elas também estão sendo ditas pelo próprio ditador venezuelano Nicolás Maduro, tentando chamar também a atenção da comunidade internacional para uma possível incursão dos Estados Unidos naquele país. Mas você acha que isso tem a ver mais com, digamos, um tom de ameaça ou de fato uma operação que estaria em andamento, Piperno? Eu espero, Evandro, por mais que eu lamente isso, que seja apenas uma questão de ameaça. A ameaça, ela por si só já é grave, mas eu diria para você que ela seria menos deletéria do que o que poderia provocar, os danos provocados por uma invasão. Veja, a gente usa muitos eufemismos, e o governo americano também, né? Isso aqui não se trata de invasão, mas apenas, por exemplo, de um ataque às instalações militares. Ora, o que é isso? Quer dizer, com que direito? Qual é a procuração para isso? Por acaso, as Nações Unidas, o Conselho de Segurança da ONU, deu algum tipo de autorização de anuência para que isso aconteça? É óbvio que não. É óbvio que se trata, sim, de uma incursão. Por acaso, algum de nós ouviu falar sobre alguma ação semelhante lá no Equador? Porque o Equador, a rigor, ele tem mais cartéis de drogas do que tem a Venezuela. O ano passado nós chegamos a mostrar aqui a invasão daquele canal de televisão em que um grupo de narcotraficantes invade lá para
espalhar uma mensagem pelo país. Eles tomam um canal de televisão para fazer os seus anúncios, desafiando o governo. Tudo porque houve lá, enfim, algumas prisões e naquele momento, inclusive, o maior narcotraficante do país fugiu. Ele que tinha conexões com o cartel de Sinaloa lá no México. Então, por acaso, o justiceiro, o governo do cowboy, vai tomar alguma atitude contra o Equador? E, por exemplo, se o Brasil quisesse, em algum momento, fazer uma ação parecida em relação ao Paraguai? Porque todo mundo sabe, é notório, que muita coisa, muitos, digamos, equipamentos, produtos legais saem do Paraguai para cá. E aí, isso vai dar algum direito ao Brasil, por exemplo, de invadir o Paraguai? Enfim, por conta disso? É claro que não. Então, a comparação com o Equador mostra muito bem a hipocrisia de uma extrema-direita vassala que usa esse argumento do tráfico de drogas para, sim, fazer uma operação política no melhor estilo Ronald Reagan, lá no Panamá, sabe, aquela prisão de Manuel Antônio Noriega e tudo mais. Piperno, para mim, foi perfeito. Até se falar extrema-direita vassala pelo seguinte, sim, isso nos Estados Unidos, isso nos Estados Unidos é uma política, essa política externa norte-americana mais beligerante, intervencionista. Em outros países, isso ocorre tanto à esquerda quanto à direita. Diferente. Sim, senhor. Não, Bill Clinton, democrata, Balcãs. Não. Se você pegar Obama, Primavera Árabe, Síria, Líbia... Tem um erro nesse cálculo. Claro que não. Claro que sim. Sempre tem um pretexto, há uma justificativa e ocorre... Os pretextos, eles mudam, Biden, por exemplo. Rússia e Ucrânia, no caso, por exemplo, você comparar com Balcãs era um caso de fragmentação da antiga Iugoslávia e a OTAN foi buscar o socorro do governo americano para isso. No caso, por exemplo, do presidente Clinton, que você citou, é ele com o colombiano Andrés Pastrana que idealiza o plano Colômbia com o consentimento do governo colombiano. Todas as intervenções do Obama no Oriente Médio eram em nome de democracia, vamos restaurar a Primavera Árabe, aqui agora vamos implementar uma democracia, vamos salvar o Oriente Médio. Virou um barril de pólvora aquilo. Biden, Rússia e Ucrânia, novamente, né? A expansão da OTAN para o leste europeu, acordo desrespeitado com a Rússia na década de 90, financiamentos de grupos, isso é aprovado, financiamento de grupos insurgentes na Ucrânia, de governos contrários à Rússia, desrespeito aos acordos de Pelo amor de Deus, olha só a confusão. Biden não mandou um soldado. Não mandou, mas fez uma guerra por procuração. Essa guerra não existiria se os Estados Unidos não dessem apoio logístico à Ucrânia, apoio operacional. Quem invadiu, a potência invasora é a Rússia. Piperno, não é uma coisa que a direita é beligerante. Não estou dizendo, eu não estou dizendo você disse isso no nesse caso do Trump. E tem uma coisa. A política externa norte-americana, seja de democrata ou de republicano, não é assim. intervencionista. Você misturou. Claro que não. Você fez um balaio de gato e misturou coisa absolutamente diferente. E confundir, jogar no mesmo balaio Balcãs com o que está acontecendo agora, desculpa, mas é um equívoco interpretativo muito grande. E outra coisa, nesse caso, claramente há um componente ideológico, que é se remover a ditadura Maduro, apoiado e aplaudido pela extrema-direita brasileira, inclusive. Há um componente ideológico de derrubar a ditadura Maduro sob o pretexto de tráfico de drogas. Mas todas essas guerras, da esquerda à direita, de republicanos a democratas, houve um pretexto para as intervenções militares. Não é que uma guerra... Balcãs, por exemplo, é muito diferente, você não pode igualar isso aí. Também houve acordo ali de não expansão, Balcãs, Alan Gunn, meu Deus do céu. Balcãs foi uma questão, inclusive, ocorre em território europeu e o governo americano foi, inclusive, pressionado a intervir por conta de pressões europeias. Bruno Musa, fale. Bom, até respirou. Teve que tomar água esse aqui. Vai lá. Bom, vamos lá. Eu acho que nós estamos na iminência de um ataque da Venezuela. Eu já comentei e repito, para quem nunca ouviu, eu estive lá 3 vezes, a última vez faz pouco tempo, inclusive.
filmando um documentário, o livro sai em breve a respeito disso, então eu vivenciei e continuo falando com pessoas lá. Conversei com o altíssimo escalão da oposição, vivenciei, fiquei 2 dias dentro da maior comunidade carente, a maior favela da América Latina, Petare, que tem quase 1 milhão de habitantes. E eu falei ontem sobre isso. Tomemos o cuidado de analisar aquilo que a gente não conhece. O que o povo venezuelano quer? Será que eles querem uma intervenção? Será que eles não têm mais expectativa nenhuma? Veja, quando Juan Guaidó, que foi o presidente interino reconhecido por mais de 65 países, deixou de ser presidente, 6% dos venezuelanos apenas sabiam disso, que ele deixou de ser. Por quê? Justamente porque não há mais interesse na política. Não há porque você aceitou que o teu destino é esse. Palavras que eu ouvi de lá e documentamos esses depoimentos. Não há mais expectativa, é como se uma resignação que o destino deles fossem aqueles, viver debaixo de uma narcoditadura que exporta não apenas o crime, mas que importa o dinheiro das exportações, que grande parte são provenientes do tráfico de droga e que hoje está sustentada pela Rússia, está sustentada muitas vezes por fábricas até do Irã, ou que está sustentada por outros regimes autoritários. O Lula tentou intermediar, ou se ofereceu para intermediar a conversa entre Donald Trump a respeito da Venezuela. Obviamente, acho que até onde eu sei, não recebeu nenhum tipo de resposta com relação a isso. A Maria Corina Machado, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, deu uma resposta a respeito disso. Ora, uma pessoa que é amiga do chavismo, não faz o menor sentido dar esse tipo de pitaco aqui dentro, porque não sabe verdadeiramente, não passa a fome que 93% dos venezuelanos estão passando. E um país que faz isso, que exporta pessoas para os Estados Unidos, exporta drogas, obviamente você não apenas restringiu esse autoritarismo e essa pobreza interna das pessoas ao seu território, você exportou para terceiros. Então, a análise tem que ser muito mais ampla do que uma simples, vamos manter a tal da soberania aqui. Será que você faz com que um monte de gente chegue no meu território e não consiga emprego e vai ser morador de rua, que tem custos para o Estado? Enfim, tudo aquilo que eu me solidarizo com uma população onde 20% deles tiveram que fugir do seu país, não é simplesmente pegar um avião e sair. Então, isso está colocando muitos regimes à prova. A Venezuela, por exemplo, agora a Colômbia, o sistema da Colômbia com o Petro peitando os Estados Unidos e, como eu falei, o Brasil também. Afinal de contas, os Estados Unidos ajudando o Trump com 20 ou, quem sabe, até 40 bilhões de dólares agora, e isso traz, obviamente, pressão para sustentação aqui interna, porque a China também ela tem as suas asinhas lá dentro da Venezuela. Então, é uma briga geopolítica bastante séria. Arremate aí, seu Zé Maria Trindade, para a gente poder seguir. O Alan tem razão na história de belicosidade dos Estados Unidos. Quem dá um passeio por lá, vê monumentos, vai em Washington, monumentos, cenários de guerra, e os Estados Unidos sempre em guerra com mais de um país, sempre fora do território norte-americano, mas sempre em guerra. Então, é uma tradição norte-americana. No auge desse debate ali entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, houve aqui uma espécie de zum e boato de que os americanos poderiam invadir o Brasil. Inclusive, houve pessoas que eu até me assustei, pessoas até muito esclarecidas me falando isso. Aí eu fui atrás de informações dos meios militares daqui e recebi informação de que não, está descartada essa possibilidade. Nós estamos falando lá atrás, quando o diálogo entre Brasil e Estados Unidos subiu muito o tom. Mas aí essas mesmas fontes me disseram, agora a invasão na Venezuela é possível, ataques mais ainda. E aí me disseram as fontes militares daqui do Brasil, de que os Estados Unidos poderiam fazer uns ataques aéreos, alguma coisa nesse sentido, mas uma incursão por terra demandaria um preparo muito maior, inclusive de material, de gente. Colocar o pé no chão ali na Venezuela, me dizem as fontes militares, não é fácil, né? Mas bombardeio, atacar alvos e tal, isso era possível. Então isso aí já vem uma história desta possibilidade. O Brasil será afetado, é nosso vizinho aqui, né? Eu não acredito que o Brasil vai sair em defesa da Venezuela, mas politicamente para o Brasil provoca uma instabilidade até inédita aqui na nossa região, né? O Cone Sul, ele não tem essa tradição de guerra, então isso provocaria uma instabilidade.
E a nossa Constituição, e a proposta do governo também, é de paz, de saída diplomática pelo diálogo, está na Constituição, né? E a autodeterminação dos povos. Mas a gente tem que entender, como falou o Bruno, né? De que autodeterminação é essa que a Venezuela poderia ter se não tem absolutamente nenhuma chance, a não ser por uma intervenção externa, de mudar os rumos de um país dominado por uma ditadura feroz, né? Essa ditadura da Venezuela.